versículo número 18. Muito bom, pegar alguns de vocês. E 15 dias, né, que não temos culto aqui na igreja. Muito bom ver vocês aqui. João capítulo 15, versículo 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado nenhum teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Se a vós também, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-la disse. Não vos-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? E aí o texto prossegue, aquilo que nós vamos ver na próxima semana. Vamos orar e pedir a graça do Senhor, louvar a Deus pelos louvores e pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Senhor, graças te damos, obrigado pelo privilégio de podermos te adorar. Eu peço que o Senhor possa mover os nossos corações, semana após semana, dia após dia, para sermos de fato adoradores. Nós não queremos, ó Deus, passar a nossa vida sem considerar a tua existência, e não somente a tua existência. Nós não queremos passar a nossa vida sem considerar que o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência. Fomos criados por Senhor. Que a nossa alma encontre descanso e alegria quando estamos em Ti. Que o Senhor seja o nosso prazer, que o Senhor seja a nossa alegria dia após dia. Mas queremos que o Senhor fale também conosco por meio da Tua palavra, Deus. Precisamos da ajuda, do auxílio do Teu Espírito, para que nós possamos trazer aplicações e ensinamentos dela para nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão acompanhando, vou fazer um resumo rápido para você que não está nos acompanhando há tanto tempo nessa série. Nós estamos vendo o Evangelho de João. Nós chegamos aqui no capítulo 15, estamos mais do que na metade. É a semana final da vida do Senhor Jesus. Ele está falando aqui agora só com os seus discípulos mais íntimos. A multidão que acompanhava Jesus, que viu os milagres, que ouviu as pregações de Jesus chamando as pessoas para crerem, a multidão já não está mais aqui. Agora o Senhor está se dirigindo àqueles que caminham com Ele e que creram nele e que decidiram dedicar a sua vida para viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. No discurso, aqui no capítulo 15, ele falou sobre estar ligado a Ele, que é impossível ter vida longe dele. Sem Cristo sendo a videira e nós os ramos, à medida que nós estivermos ligados a Ele, nós vamos frutificar. À medida que nós nos separarmos dele, a nossa vida vai deixar de dar frutos para a vida eterna. Mas quando chega no versículo 18, a pregação, que era uma pregação de ânimo, ele disse, né, no capítulo 14, lá no começo, nós começamos a ler esse texto. A primeira fala dele foi: não se turbe o vosso coração, né? Não se desesperem, não entrem em desespero, creiam em Deus, creiam em mim. E ele começou a mostrar as maravilhas que era, ou que seguiriam aqueles que andassem com ele. Mas no versículo 18 parece que o tom muda, e agora Jesus não está dando uma palavra mais assim de: ei, eu estou com vocês e se animem. Ele dá uma notícia
um pouco assustadora para os seus discípulos. E a notícia é: o mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar vocês. Vocês vão ser perseguidos. Imagina, né? Imagina que eu estou querendo aqui que, sei lá, se alguém aqui não crê no Senhor, e parte da minha missão aqui como pastor é tentar chacoalhar você para que Deus de alguma forma faça você crer. Imagine que eu estou querendo que você creia, e eu vou dizer assim para você: olhe, creia no Senhor Jesus. E aí o bom evangelista vai dizer: porque Cristo vai perdoar os seus pecados, Jesus vai transformar a sua vida, as coisas que estão difíceis, Jesus de alguma forma vai restaurar. Aí no meio da pregação eu digo assim: e você talvez morra por Jesus. Assim, não sei se eu estou querendo ouvir essa mensagem, ou se eu quero servir Jesus com essa notícia, não. Mas é isso que Jesus fala para os seus discípulos no discurso final. Ele olha para os discípulos e diz: olha, o mundo odiará vocês. No final, né, no capítulo 16, lá no comecinho, ele diz: e vai chegar um tempo em que vão vos matar. Quando matarem vocês, eles vão julgar estar glorificando a Deus com a morte de vocês. Mas Jesus diz: eu não estou dizendo isso para vocês se entristecerem, estou dizendo isso para que vocês saibam que eu tenho controle sobre todas essas coisas. E no final eu vou mostrar porque que isso não deveria ser desespero para nós, mas deveria continuar sendo motivo de alegria. Tiago, no capítulo 4, na sua carta, no versículo 4, ele diz assim: que quem quiser ser amigo do mundo se faz ou se constitui inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa ideia de mundo na Bíblia, ela aparece, especialmente no Novo Testamento, com uma certa frequência, mostrando que há uma oposição entre a vida cristã e o que a Bíblia chama de mundo. É impossível as duas coisas se conciliarem. É uma tentativa frustrada nossa, ou será uma tentativa frustrada nossa, tentar conciliar o amor a Deus e o amor àquilo que a Bíblia chama de mundo. Como nós temos uma cultura praticamente já bem evangelicalista, né? As pessoas, quase todo mundo já foi numa igreja evangélica, e quase todo mundo escutou já essa expressão: fulano está no mundo, né? O fulano saiu da igreja e agora está vivendo a vida no mundo, ou está no mundão, né? Então, de alguma forma, nós já temos uma noção do que significa essa ideia de mundo na Escritura. E Cristo, quando usa essa expressão, ele faz com um sentido de oposição entre o cristão e um sistema moral, espiritual, que é organizado contra Deus. Isso é o mundo. O mundo seria um sistema de valores, crenças, filosofias, organizado, estruturado, que se levanta contra tudo aquilo que é revelado na Escritura sobre Deus. Então o mundo se manifesta em ideologias. O mundo se manifesta quando a Escritura diz, por exemplo, fará o homem, Deus diz que fará o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E o mundo se apresenta dizendo que a ordem não é essa. Não só existem essas duas possibilidades, existem várias outras possibilidades. Esse sistema filosófico é aquilo que a Bíblia chama de mundo. O mundo se manifesta com as falsas crenças. A Escritura diz: há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus se revela para nós por meio de Jesus Cristo. O mundo se manifesta e se apresenta através das falsas religiões, dizendo: não há um só Deus. Há vários deuses e há vários caminhos de se chegar até Deus, que não somente Jesus. Na verdade, existem várias verdades, enquanto Cristo diz que há uma só verdade. O mundo se manifesta através de uma filosofia que diz que existem várias verdades, ou que a verdade é relativa. Não existe verdade absoluta. O que existe são impressões diferentes acerca da realidade, e cada uma delas tem elemento de verdade. Portanto, a minha verdade só vale para mim e a sua vale para você. Com isso, o mundo se opõe a Deus, que se apresenta como a única verdade. O mundo se apresenta com valores, crenças, práticas, falsas religiões, falsas ideologias. Jesus disse que o mundo é oposto a ele. Jesus disse que o mundo, sendo oposto a ele, também será oposto a nós. Não há como conciliar o Evangelho e o mundo, porque na perspectiva bíblica a verdade existe. Na perspectiva bíblica a verdade não é relativa. Deus existe
E Deus não é uma projeção humana daquilo que Ele acredita sobre a vida, que nós criamos na nossa cabeça e projetamos uma divindade na nossa cabeça para fazer o que nos agrada. Deus é externo a nós. E Ele fala inclusive coisas que nos contraria os nossos desejos e as nossas vontades. Por isso que Jesus vai dizer que isso é oposto a Ele. Jesus sinaliza que o mundo odiará os seus discípulos e esse ódio se manifesta em perseguição e oposição. 1 João 5, versículo 19 diz que o mundo jaz no maligno. E aí nós apresentamos um novo elemento sobre o que é mundo na Bíblia. Esse sistema filosófico, religioso, de ideias e comportamentos não está à parte de uma realidade espiritual, mas existe uma realidade espiritual que domina e governa esse mundo. É por isso que nós não cremos que as filosofias e as ideologias elas são simplesmente humanas. Claro que existe a mente humana projetando pensamentos e ideologias, mas nós entendemos que existe uma ação, inclusive de Satanás, nas ideologias, nos pensamentos e na forma de ver a vida. De onde vem a perseguição, por exemplo, que a igreja sofreu em Roma? Vem só da cabeça de Nero? Claro que Nero é culpado, e vem da cabeça de Nero cada cristão que foi morto no Coliseu. Mas entendemos que também vem na cabeça de Satanás a ideia que bate na cabeça de Nero. E as duas coisas caminham juntas, porque o mundo jaz no maligno. Neste mundo, os cristãos foram perseguidos desde a sua fundação. Atos capítulo 7, nós vemos ali o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por causa do Senhor Jesus, narrado no livro de Atos. Um crente diácono da igreja chamado Estevão foi apedrejado até a morte por servir a Cristo. Atos capítulo 7, versículo 54 diz que depois que eles ouviram a pregação de Estevão, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Combina com a ideia de Cristo aqui, o mundo vos odeia. Como é que nós vemos que o mundo nos odeia? Aí nós vemos Estevão, alguns anos depois, com as pessoas rilhando os dentes contra ele. A ideia aqui do autor de Atos, que é Lucas, é de mostrar esse ódio. Eles odiavam tanto que você podia ver os seus dentes rilhando contra o Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançaram-no fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte. Esse foi o primeiro que morreu. E o cumprimento começa aqui em Atos capítulo 7, mas não parou aqui em Atos capítulo 7. Todos estes que estavam aqui com o Senhor, talvez com exceção de João, foram mortos por amarem o Senhor Jesus. Todos estes que ouviram esta mensagem direta do Senhor Jesus, no capítulo 15, versículo 8, morreram. E morreram por amarem o Senhor Jesus. João, que não morreu, foi preso várias vezes por amar o Senhor Jesus. Os cristãos foram chamados ao longo da história de traidores do Estado, ateus, porque não adoravam César e os deuses romanos. Os cristãos foram chamados de inimigos do Estado na China comunista, na antiga União Soviética. Os cristãos foram chamados e são chamados de radicais por manterem suas posições fiéis à Escritura. Os cristãos são chamados de fundamentalistas religiosos porque não se dobram diante das ideologias desse mundo. Os cristãos são chamados de burros em universidades e escolas porque insistem que o mundo foi criado por Deus. Os cristãos são a história desse mundo desde que a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus. E a marca da vida cristã ao longo dos séculos, nos vários lugares onde ela se manifestou firmemente ao lado da palavra de Deus, ela não foi amada e admirada pelo mundo.
Geralmente, quando a igreja foi muito amada pelo mundo, foram os momentos em que ela mais se corrompeu. Mas quanto mais fiel a igreja foi ao longo da história, mais perseguição ela enfrentou. Perseguição e a fé caminham de mãos dadas desde que a igreja foi fundada. Isso não acabou. Os países islâmicos continuam matando cristãos dia após dia. Se alguém aqui não conhece Missão Portas Abertas, eu recomendo que leia, que procure em casa depois. Tem Instagram, tem site de irmãos que mostram os países onde há perseguição, relatos de cristãos que continuam sendo perseguidos, presos e mortos ainda nos dias de hoje. Cristãos do norte da África, cristãos nos países do Oriente Médio, cristãos em países fechados, de regimes fechados, continuam sendo vistos como inimigos do Estado. A perseguição começou na sinagoga, judeus matando cristãos. Em Roma, os imperadores matando os cristãos, acusando de traição, os da sinagoga acusando de serem blasfemos contra Deus. Os cristãos foram perseguidos, como eu já falei, nos países de regime fechados, especialmente países que abraçaram o comunismo. Cristãos foram mortos e têm sido mortos dia após dia em países islâmicos. 2015, ontem, 21 cristãos foram mortos, cristãos de uma igreja copta, uma igreja síria, foram assassinados. Filmaram na internet, quem quiser dar uma olhada depois, para ver onde a sua fé pode lhe levar, se você for radical nela. Foram fuzilados, 21, vestidos de laranja, levados para a praia e assassinados pelo ISIS por amarem e servirem ao Senhor Jesus e não negarem a sua fé. Mateus, obrigado, garoto. Mateus capítulo 1. Prometo que eu vou limpar isso. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus 10, 22. Se dirigindo também aos seus discípulos, Jesus disse: vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Jesus alertou os seus discípulos que o ódio seria parte da vida cristã. O ódio será parte da vida cristã. E a pergunta é: por que o mundo odeia? Por que o mundo nos odeia? Jesus responde por que o mundo nos odeia. Versículo 18 começa a resposta. O mundo nos odeia porque primeiro me odiou. O mundo odeia a fé cristã porque o mundo odeia Jesus. O mundo tem ódio pelo verdadeiro Cristo. O mundo faz uma caricatura de quem é Jesus. O mundo cria um Jesus segundo aquilo que o mundo valoriza. Então o mundo tem seus valores, e ele cria um Jesus com base nos seus valores, e aponta o Jesus com base nos seus valores, e eles dizem: esse é o Cristo verdadeiro. Você não está percebendo? Mas quando o Cristo verdadeiro se apresenta, o mundo destrói o Cristo verdadeiro, porque o Cristo verdadeiro é insuportável para esse mundo. O Jesus da Escritura não pode ser amado por este mundo. O Jesus da Escritura não pode ser objeto de manipulação de nenhuma ideologia desse mundo. Ele não cabe em nenhuma ideologia desse mundo. Ele é maior do que todas elas. E ele afrontará cada uma delas nos seus erros e nas suas falhas. A psicologia não pode abraçar o Senhor Jesus, porque a psicologia odeia a ideia de uma verdade única. A filosofia não pode abraçar o Senhor Jesus, porque a filosofia odeia a ideia de que a verdade seja uma pessoa e não um conceito que nós buscamos e corremos atrás. O comunismo não pode amar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não está nem um pouco preocupado com as nossas utopias e com aquilo que nós criamos e imaginamos que devemos correr atrás. Mas também as ideologias de direita
não podem usar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não tem compromisso com nenhum outro Senhor. E ele vai apontar os erros quando ele surgir. Cristo é maior do que todos eles. E por causa disso, Cristo é odiado por todos eles. Sempre que Cristo for anunciado com fidelidade, ou ele vai despertar devoção e adoração, ou ele vai despertar ódio. Ele nunca será neutro. Se Cristo for anunciado com fidelidade, nós nunca estaremos neutros com relação a ele. Ou nós o amamos, nos rendemos em amor e adoração, ou nós o odiamos e vamos querer matá-lo da nossa vida, da nossa família, do nosso país, das nossas escolas, de onde quer que ele esteja. Nós vamos querer expulsar o Senhor Jesus e todo aquele que pregue quem ele é de verdade. O mundo ama uma caricatura que eles mesmos criaram de Jesus, mas o verdadeiro Cristo sempre será objeto de ódio por esse mundo. O mundo se opõe porque o mundo está em trevas e Cristo é luz. Este mundo está em trevas. Não há esperança nele mesmo. Qualquer um que imaginar que existe esperança de redenção nesse mundo e nele mesmo, continua em trevas igual esse mundo está. Não há redenção política para nós. Não há redenção filosófica para nós. A ciência não nos redimirá no nosso caráter, em quem nós somos. A ciência não transformará os homens maus desse mundo. A educação não pode nos converter e nos dar um coração novo. Nós seremos assassinos educados, mas continuaremos assassinos. Seremos mentirosos que falam duas línguas, mas continuaremos mentirosos. O Viktor Frankl, que é um psicólogo, psiquiatra, que foi preso no campo de concentração, ele criou uma teoria dentro do campo de concentração nazista, judeu, em Auschwitz. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, Psicólogo nos Campos de Concentração. Na época dele, as pessoas imaginavam que a ciência traria redenção para a humanidade. Foi antes da Segunda Guerra Mundial. Nós imaginamos que o mundo estava em paz e que agora nós encontramos finalmente um caminho para ter um mundo melhor. Nós imaginávamos que o mundo seria um lugar perfeito, quase o mundo que o cara dos Beatles imaginou, né? Um mundo sem fronteiras, em paz, que seria esse nosso mundo. E aí explode a Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl chegou a uma conclusão que era: cada judeu queimado no campo de concentração é fruto de um filósofo sentado numa mesa, escrevendo e dizendo para nós o que é o ser humano. A culpa também estava não só nas armas dos nazistas, mas a culpa estava em cada filósofo que olhou para o ser humano e disse que nós éramos animais. Isso justificou o assassinato de nós judeus como animais. E é assim que o mundo tem caminhado. A filosofia não nos redimiu. Ela só deu um nome mais bonito para a nossa loucura e para a tolice desse mundo. De onde vem o racismo? De onde vem o ódio? De onde vem a morte? Vem do nosso coração longe de Deus. E a esperança última para o nosso coração longe de Deus está em Cristo Jesus. Não está em nada que esse mundo possa produzir. E é por isso que o mundo odeia Cristo. Porque Cristo disse que não está em nenhum desses valores. Gente educada mata. Gente educada rouba. Gente educada é racista. Gente educada abusa de crianças. Gente educada bate na sua esposa. Não está nisso a nossa cabeça. Está no Senhor Jesus Cristo.
Nele que está a nossa redenção. O mundo nos odeia porque o mundo odeia a Cristo e tudo que Cristo ensina. O mundo nos odeia porque nós não pertencemos ao mundo. Versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo nos odeia porque Cristo nos tirou dele. O mundo odeia os cristãos verdadeiros. Os falsos cristãos o mundo ama, porque os falsos cristãos são instrumentos do mundo para zombarem de Cristo. Mas vocês, meus discípulos, que são cristãos verdadeiros, o mundo vos odeia, porque vocês não pertencem ao mundo. Eu tirei vocês do mundo, eu escolhi vocês do mundo, vocês não têm mais nenhuma ligação com eles, vocês pertencem a mim. É por isso que o mundo vos odeia, pelo que vocês pregam, mas também pelo que vocês são, e porque vocês vivem uma vida diferente da vida desse mundo, porque vocês têm um compromisso com nenhum outro Deus, exceto comigo. O mundo vos odeia porque vocês não podem se dobrar diante de César. É por isso que o mundo vos odeia. O mundo vos odeia porque vocês não podem ser massa de manobra de ninguém. O mundo vos odeia porque vocês amam aqueles que odeiam vocês. E isso é insuportável no mundo de ódio. Ao ter Cristo como Senhor, nós somos libertos de todo compromisso que nós tínhamos com qualquer outro Deus que não seja Jesus Cristo. Não tem como não falar de política. Vocês me perdoem. Mas quando nós olhamos para isso, perceba como isso é completamente diferente do que querem fazer com a igreja. Eu não estou falando só do povo da direita. Estou falando de todo mundo. As pessoas não nos amam. Nenhum desses políticos amam a igreja do Senhor. Eles nos usam como massa de manobra. Eles não suportariam meia hora de Cristo Jesus pregando para eles. O Lula tacaria uma caneta no seu ouvido se Cristo pregasse meia hora para ele e revelasse a podridão do seu coração. Bolsonaro cairia em prantos quando Jesus revelasse que o coração dele é imoral e que ele precisa de redenção e conversão. E os políticos que nos procuram pediriam para ver o Satanás, mas não ver Cristo como protetor da sua igreja, expulsando eles do meio do povo do Senhor. A igreja pertence a Cristo. É com Ele que nós temos compromisso. Enquanto alguém anunciar o que Ele anuncia, nós estamos dizendo amém, que seja assim, porque Cristo já falou isso. No momento que alguém disser algo diferente do que Cristo disse, nós não temos o menor compromisso, porque nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao Senhor. E onde que o mundo se manifestou perseguindo a igreja? Foi na política. As maiores perseguições que a igreja enfrentou foram perseguições estatais. E nós não podemos esquecer disso. Os políticos não nos amam. Os políticos nos odeiam. César não é o nosso Senhor. Isso levou à morte de muitos de nós. O partido na Coreia do Norte e na China não é Senhor dos cristãos na Coreia do Norte e na China. As câmeras estão na igreja para olhar o que o pastor prega, porque o partido se coloca como Senhor. Cristo é Senhor e não o partido. Por isso os irmãos sofrem na China. O cientificismo não é o nosso Senhor. A pergunta que nós fazemos não é o que a ciência diz sobre isso. A nossa pergunta é: o que Deus diz sobre isso? O mundo não é o seu Senhor. Cristo é o seu Senhor. Quando nós vivemos a vida assim,
vamos ser odiados por todo mundo. Quando nós vivemos a vida assim, e nós dizemos que Jesus é o Senhor, todos aqueles que querem ser nossos senhores nos odiarão. Porque só Cristo é o nosso Senhor. Só a Ele e só com Ele nós temos compromisso. Em última instância, o ódio que se tem é por Jesus. O ódio que se tem é por Jesus. O ódio da universidade é por Jesus. Especialmente os meninos aqui que estudam em universidade de humanas. O ódio é por Jesus. Eles odeiam tudo que Jesus diz sobre o que é verdade, sobre o que é o homem, sobre quem é Deus, sobre qual é o propósito da existência. Por causa disso, você será odiado. Que bom que você é odiado. Alegrai-vos. Foi isso que ele falou lá em Mateus 6, Mateus 5? Regozijai-vos, quando por minha causa vos odiarem e mentindo disserem tudo contra vocês. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Estevão morreu sorrindo, porque estava vendo o grande galardão nos céus que ele aguardava. O mundo odeia porque o mundo não o conhece. Terceiro lugar, o mundo odeia porque você não pertence a Ele. O mundo odeia porque o mundo odeia a Cristo. E Jesus disse que o mundo nos odiaria porque o mundo não conhece a Cristo. Está lá no versículo 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Conhecimento aqui não é um conhecimento que não sabem quem foi. Eles sabem quem foi. O conhecimento aqui é de um conhecimento vivencial, experiencial. Eles não reconhecem a Deus como quem Ele é. Não é porque eles nunca ouviram falar, é porque eles não se rendem a Deus. E por causa disso o mundo é culpado. Ele diz, se eu não viera, não me seria falado, e não lhes houvera falado, pecado não teriam. Ok, se eu nunca tivesse pregado nesse mundo, o mundo não teria pecado nenhum, mas o mundo ouviu o que eu preguei. Ou não ouviu? Ou esse aqui não foi o livro mais vendido no mundo, mais lido no mundo? Ou o nome de Cristo não é o mais conhecido nesse mundo? O mundo conhece, o mundo viu e ouviu falar sobre Cristo, mas o mundo continuou odiando a Cristo. E por isso o mundo é culpável e condenado, porque não se rendeu a Ele. Se eles não tivessem ouvido, pecado nenhum teriam. Se não lhes tivesse falado, nenhum mal lhes sobreviveria. Mas o fato é que eles ouviram e viram tudo que eu fiz. Portanto, eles não têm desculpa para o seu pecado. No finalzinho do versículo 22. Não há desculpa para aqueles que ouviram. Queridos, aqui nós temos que baixar nossa cabeça e coração e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia, porque eu tenho ouvido, eu tenho visto a Tua palavra, e eu não quero morrer odiando o Senhor. Eu não quero morrer com as costas viradas para o Senhor, porque eu vi e ouvi a Tua palavra, e por isso a responsabilidade sobre o que eu vi e ouvi é maior do que para aqueles que nunca viram nem ouviram. Uma vez que eu ouvi, eu me torno culpável daquilo que eu ouvi. Mas nos dias Lopes diz assim: o pecado no mundo não é ignorância, mas a rejeição consciente e afrontosa. Jesus veio e falou as palavras do Pai, gotejou em seus ouvidos a santa doutrina do céu, mas longe de receberem a mensagem com mansidão, odiaram o mensageiro com violência. Aquela parábola que Jesus conta, né? De que um pai mandou o filho chamar as pessoas e o filho foi espancado. E a ira do pai se acendeu contra aqueles que espancaram o seu filho. O mundo ouviu a mensagem, odiou a mensagem e crucificou o mensageiro. Nós temos ouvido a mensagem. O que fazemos com a mensagem que escutamos? O que fazemos com o Cristo que nos é apresentado?
o que fazemos com tão grande salvação que se revela a nós em Cristo Jesus? O que fazemos com este que se chama Cristo? O mundo vive e rejeita o Filho e as suas obras. Em sua cegueira, o mundo é capaz de matar para que Cristo pare de clamar. Eles gritam, crucificam. No versículo 2, Jesus diz: eles fazem isso como se estivessem louvando a Deus, como se estivessem prestando um culto a Deus. Eu disse que existiram perseguições que vieram do Estado, e uma grande parte da perseguição é estatal, mas grande parte da perseguição do cristianismo também veio de religiões que matavam crentes como se estivessem louvando a Deus. Jerônimo Savonarola, um dos precursores da Reforma, morto na Idade Média, na fogueira, e aqueles que o mataram imaginavam que estavam prestando culpa a Deus. Os 21 cristãos que eu citei de 2015 foram mortos na praia, fuzilados. Aqueles que os mataram imaginavam que estavam prestando um favor para Deus. Cristo Jesus crucificado e aqueles que o crucificaram imaginavam que estavam fazendo um grande serviço a Deus, porque a acusação contra Cristo era de blasfêmia. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, perseguindo e matando os cristãos, fazia isso para que Deus fosse louvado, com cada cabeça de cristão decepada. Porque o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. Porque o mundo odeia a Cristo. E porque o mundo deliberadamente rejeitou a oferta de salvação do Senhor. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Versículo 25. Odiaram-me sem motivo. Sempre conta essa história, né? Eu nunca esqueci isso. Há um tempo atrás, você não via muito crente na sala de aula. Eu lembro que eu era adolescente. Tinha uma menina na sala de aula, Tamara, cabelão, batendo no joelho. E eu vi o diretor xingando a Tamara, diretor da escola, xingando a Tamara de Creusa. Vocês lembram da novela, né? Creusa era um símbolo da falsa crente. Eu vi um homem de 55 anos por aí, zombando de uma menina de 12 anos, xingando ela de Creusa. Junto com ele a sala inteira, zombando do cabelo grande da irmã. As pessoas olharam para Tamara e, sei lá, viam motivo de riso. Eu já estava indo para a igreja. E eu lembro que quando eu vi essa cena, Cristo usou essa cena para que fortalecesse a minha fé. Eu disse: eu queria ser como a Tamara. Eu queria ter a oportunidade de ver todo mundo zombando por amor a Jesus. E aquela menina de 12 anos, para mim, foi esse exemplo. Por que as pessoas odiavam a Tamara com 12 anos? O que aquela menina fez? Aquela menina decidiu ser crente. Aquela menina decidiu que amaria a Cristo, e não importa o que acontecesse, ela continuaria servindo a Cristo. E assim foi. E assim deve ser com todos nós. Quando aquilo que você acredita, de ideologia, de filosofia, de pensamento, se opor a Cristo, lembre que você não é desse mundo. Quando o mundo lhe odiar, os jovens aqui, e zombarem de vocês e disserem tudo contra vocês, lembrem que o mundo os odeia porque primeiro odiou a Cristo.
Quando vocês forem motivo de deboche e a fé de vocês forem motivo de escárnio por aqueles que se consideram intelectuais e superiores a vocês, alegrem-se. Não se esforcem para mostrar que são mais inteligentes. Não briguem para mostrar que são aceitáveis. Não façam o maior esforço do mundo para que as pessoas amem você. Elas nunca amarão. Você já tem um Cristo que lhe ama incondicionalmente. Você não precisa do amor e do respeito desse mundo. Você não precisa que um professor universitário que zomba da sua fé olhe para você e lhe admire por quem você é. Você já tem um Senhor no céu. Você não precisa que as pessoas que têm a ideologia parecida com a sua lhe respeitem. E você faz de tudo para mostrar que tem como encaixar. Não tem. E que eles lhe odeiem por não ter. Que eles lhe chamem de radical. Como diz o Marcos Graconato. Se eles chamarem de radical, você diga: não, eu não sou radical, eu sou cristão. É pior do que radical. Você não tem noção do que é um cristão. Nós estamos dispostos a morrer por aquilo que nós temos. Estamos dispostos a defender a nossa fé, custe o que custar, porque aquele em quem nós cremos deu a vida por nós. E pouco nos importa de quem você nos chama. Se você nos chama de tolos, se você nos chama de tapados, se você diz que nós não somos homens, porque não saímos com várias mulheres, se você diz que nós somos ladrões, se você diz que nós somos o que formos, nós amamos a Cristo. E você não tem noção do que nós somos. Radical é pouco para nós. Radical é pouco para aquilo que nós somos capazes de fazer por amor de Jesus. Radicais lutam por uma ideologia. Nós lutamos por um Cristo que está vivo e que nós já morremos. Nós já morremos para esse mundo. Não há mais nada nesse mundo que valha para nós. Radical é pouco. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, porque eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributo dar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem ao Pai. E estas coisas, repito, vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vocês se lembrem do que eu disse. Quando a hora chegar, lembre-se do que Cristo disse. E lembre-se que vale a pena. Algumas aplicações aqui para nós sobre isso tudo. Primeiro, cuidado com a tentativa infantil de buscar amor e respeito desse mundo. Eu tenho uma desconfiança do porquê que a igreja evangélica no Brasil se corrompeu tanto. E uma das minhas desconfianças tem a ver com isso. Quem é das antigas sabe que no Brasil, quando missionários chegaram evangélicos nas cidades aqui do Ceará, tanto da Assembleia de Deus como missionários batistas, presbiterianos, quando eles chegaram no Cariri, quando chegaram, como é da Assembleia de Deus, que foi a primeira Assembleia de Deus aqui? Sei não. Chegaram por aqui. Belém. Não, Belém foi no Pará, aqui no Ceará. Quando eles chegaram, Tapajé, daí uma Assembleia Raiz. Quando eles chegaram por aqui, em Tapajé, em Belém mesmo, no Cariri, em Juazeiro, esses irmãos eram proibidos de comprar. Esses irmãos não podiam comprar terreno no nome da igreja. Esses irmãos não podiam comprar comida, porque algumas pessoas proibiam os comerciantes de venderem comida, esses missionários. Os nossos filhos eram os esquisitos da sala. Nós não tínhamos doutores, médicos,
Nós não tínhamos pessoas de nome na igreja. Mais intelectual, sabia ler 3 palavras. Éramos nós, os esquisitos, os crentes da rua, que todo mundo via quando passava. Esses éramos nós. O tempo passou, a igreja cresceu e eles nos viram. E nós gostamos de ser vistos. E nós nos envaidecemos. Porque nós temos condição de eleger deputados. E nós nos envaidecemos porque nós temos condição. Os nossos pastores agora podem fazer doutorado. E os nossos líderes recebem a chave da cidade. Os políticos nos cumprimentam e dizem: pastor, que bom que você está aqui. E nós começamos a ser amados por este mundo que nos odiava. E como meninos carentes, nós abraçamos aqueles que nos espancavam. Nós achamos que foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu. E eu acho que essa foi a nossa tragédia. De forma muito infantil, nós buscamos os aplausos dos homens, quando nós deveríamos continuar apontando o pecado dos homens. Cada prefeito que bateu na nossa porta, nós deveríamos ter dito: abandone a corrupção. Cada vereador que entrava na nossa igreja, nós deveríamos ter dito: ei, aqui não, aqui é um lugar para crentes subirem e falar. Cuidado com a tentativa infantil de buscar o amor e o respeito desse mundo. Esse mundo odeia o nosso Cristo. E só há um jeito desse mundo nos amar: é se nós escondermos o nosso Cristo. Esse mundo só nos amará se nós botarmos Cristo no bolso, no porta-malas do nosso carro, fingir que Ele não existe. Porque na hora que Ele aparecer, o mundo nos odiará. Quanto mais Cristo for visto nessa igreja do Brasil, mais essa igreja será odiada. Quanto menos Cristo é visto, mais ela será amada. Porque Cristo e o mundo são opostos entre si. E aquele que busca o amor do mundo, o amor do Pai, não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O lembrete não é para nos desanimar na fé. O lembrete de que o mundo nos odeia não é para que a gente viva entristecido a nossa fé nesse mundo. Pelo contrário, é para que nós coloquemos a nossa esperança no lugar correto. A nossa esperança está em Cristo Jesus e não nesse mundo. Portanto, não busque a alegria da sua alma nesse mundo. Você não vai encontrar se você for um cristão. Você só vai gostar da lama se você for um porco. Se você não for um porco, você vai odiar a lama e a caatinga dela. Você não é um porco. Se alguém foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, por causa disso, você será um estranho chiqueiro. Lembre-se da nuvem de testemunhas. Lembre-se de Estevão, vendo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Lembre-se de todos aqueles que morreram. Hebreus vai dizer que foram cerrados ao meio, que foram alvos de escárnio, que foram mortos ao fio da espada, que foram transpassados porque amaram o Senhor Jesus. Lembra de cada um dessas nuvens de testemunhas. Lembra que eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí vem a coisa mais bonita do mundo: homens dos quais o mundo não era digno. Este mundo
não é digno de um cristão. O Palácio do Planalto, com toda a sua corrupção, não é digno de um cristão. O mela-mela na praça não é digno de um cristão. Os bordéis dessa cidade não são dignos de um cristão. Os poderes deste mundo não são dignos de um cristão. A mesa em que senta os poderosos desse mundo não merece meia hora de um cristão sentado nela. Se nós entendêssemos quem nós somos, queridos, nós sairíamos dessa síndrome que nós temos de vira-lata. E entenderíamos que esse mundo inteiro não é digno de nós. Não é digno daqueles que amam a Cristo Jesus. Pouco importa se o mundo nos odeia, porque o mundo não era digno desses homens. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito. Cada vez que alguém virar as costas para você porque você ama Jesus, lembre que um dia o Criador do universo, lembre dessa cena, o Criador do universo abrirá as portas dos céus e virá te receber pessoalmente, irá te abraçar e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Os abraços vão parar de fazer sentido. Lembre-se da nuvem de testemunho. Lembre de ser fiel a Cristo até a morte. Mateus 10, 24, né, que eu li? Ser fiel até a morte. Eles vão odiar vocês sem causa, mas seja fiel, porque o que perseverar até o fim será salvo. É a pedra batendo na cabeça e você sendo fiel. São os cuspes, os açoites e os xingamentos e você sendo fiel por aquilo que você crê e por quem você ama. Quando tudo parecer desespero, aí você lembra de Jesus dizendo: tende bom ânimo, que eu venci. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos escolheu